Bom, tem surgido diversas notícias nesses últimos dias sobre esse novo algoritmo da OpenAI chamado de ChatGPT e todas as possibilidades que esse novo algoritmo pode trazer, de ser uma das maiores e melhores inteligências artificiais já criadas e que tem deixado todo mundo muito impressionado. Então vamos comentar um pouco sobre isso nesse vídeo, sobre as possibilidades desse novo algoritmo, o que dá pra fazer com ele e discutir um pouco sobre como esse negócio pode marcar uma tendência de revolução tecnológica da próxima década. Então vamos comentar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, diversos sites de notícias aí têm publicado sobre esse assunto, desse novo algoritmo de inteligência artificial chamado de ChatGPT que foi criado pela OpenAI. Tá todo mundo comentando sobre isso e postando suas reações utilizando esse algoritmo aí na internet. Até porque esse algoritmo ele tá disponível gratuitamente. Se você acessa o site aqui da OpenAI e vem aqui em cima, você consegue testar esse algoritmo de graça. Claro que isso é apenas por tempo limitado, porque provavelmente eles vão querer cobrar por esse serviço. Mas então o ChatGPT, como o próprio nome já diz, é literalmente um chat, onde você consegue conversar com esse algoritmo, com essa inteligência artificial. Só que no fundo, para quem já acompanha esse negócio, já acompanha essas notícias de tecnologia e de inteligência artificial, no fundo esse GPT não é nenhuma novidade. A OpenAI, que é a empresa por trás desse algoritmo, tinha lançado a primeira versão desse algoritmo lá em 2018. A primeira vez que eles citaram esse algoritmo foi em 11 de junho de 2018. E a versão 3 desse algoritmo, que foi a mais comentada nesses últimos anos, por ser o algoritmo mais inteligente que consegue criar linguagem natural, se chama GPT-3 e ele foi lançado em 2020. Mais precisamente em junho de 2020. E logo depois, em setembro de 2020, esse algoritmo foi licenciado exclusivamente para a Microsoft. Então, no fundo, quem é a dona desse algoritmo é a Microsoft. A gente pode dizer assim. Bom, só que a grande sacada de ter transformado esse GPT-3, que agora até estão chamando de GPT 3.5, porque supostamente houve um update aí na inteligência desse algoritmo. A grande sacada dos caras, e o motivo de estar todo mundo falando sobre isso, foi esse lance do chat. O lance de ter colocado esse algoritmo em um formato de chat. Porque até então era possível fazer uso do GPT-3, acessar a API da OpenAI, enviar informações para esse algoritmo, e ele conseguiria fazer várias coisas com isso, como criar textos, criar código, responder perguntas e tudo mais. Só que cada vez que você falava com esse algoritmo, você partia do zero. Você pedia para esse algoritmo fazer alguma coisa, ele iria te dar uma resposta, só que se você mandasse uma nova pergunta para ele ou pedisse para ele fazer alguma coisa, ele não iria lembrar do passado. Só que então a grande sacada desse negócio foi colocar esse algoritmo dentro de um chat, de forma que cada pergunta, cada coisa que você manda para ele, cada mensagem, ele vai lembrando do histórico do chat e você consegue se aprofundar cada vez mais na conversa. Então, sei lá, vamos perguntar aqui pro algoritmo, vamos pedir para ele criar um código em Python que consiga fazer o web scraping de algum site. Então eu digitei aqui, cria um código em Python que faça um web scrape de um site e retorne o título da página. Bom, e magicamente o algoritmo deu a solução para esse problema. Ele recriou um código aqui em Python, usando a biblioteca Beautiful Soup, onde você consegue pegar informações, fazer um web scraping de um site e pegar o título dele. Mas é possível pedir coisas muito mais complexas, códigos muito mais complicados, e o algoritmo consegue responder isso. E esse algoritmo não está limitado apenas a desenvolvedores e a código, mas a qualquer tipo de texto. Então vamos pedir para o algoritmo fazer uma breve descrição sobre o Brasil. Então eu pedi aqui para ele criar uma pequena descrição sobre o Brasil e mostrar as coisas mais interessantes sobre o país. Vamos ver o que ele vai responder para nós. Ok, obviamente que ele respondeu tudo em inglês, mas vamos ver se ele consegue traduzir isso que ele falou. E ele traduziu a mensagem. Então ele disse que o Brasil é um país localizado na América do Sul, é o 5º maior país do mundo em área e em população, que o Brasil é conhecido pela sua diversidade cultural, sua cena vibrante de música e dança e por suas icônicas paisagens. E que no geral o Brasil é um país fascinante e diverso, com muito a oferecer a visitantes e residentes. Então a gente finalmente conseguiu criar uma inteligência artificial que consegue criar textos de forma tão natural quanto um ser humano. E que agora esse algoritmo, por estar em um formato de chat, a gente consegue conversar com ele e conectar uma informação com a outra, ou pedindo ajustes de acordo com o que a conversa vai acontecendo, como naquele caso ali que ele fez uma descrição em inglês e eu pedi para ele traduzir para o português.
Então pensem em todas as possibilidades que esse negócio pode trazer. Com certeza muitos artigos aí que a gente vai ler na internet a partir de agora vão ser escritos por algoritmos. E claro que isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Porque muitos textos ou muitas análises que eram feitas por seres humanos até então poderão ser executadas por esse tipo de tecnologia. Então tem muita gente apontando aí que pessoas vão perder o emprego agora que esses algoritmos estão entrando no mercado. Mas eu acho que a gente tem que olhar para essa situação de um ponto de vista um pouco diferente. Bom, fica muito claro que esse tipo de algoritmo é uma grande ferramenta. Com certeza novas startups e novos negócios irão surgir a partir desse tipo de algoritmo. A gente poderia ficar aqui só fazendo um brainstorming de diversas ideias que poderiam ser executadas com uma tecnologia tão interessante quanto essa. Só que eu vejo que por mais que esse algoritmo seja super interessante e consiga escrever esses textos e esses códigos dessa forma, ainda precisa ter um ser humano por trás. E muita gente tem chamado essa profissão, essa suposta nova profissão que está surgindo, das pessoas que irão controlar esse tipo de algoritmo, como prompt engineers, ou engenheiros de prompt. E prompt é essa mensagem que é enviada para o algoritmo, ou seja, o pedido sobre o que a gente quer que o algoritmo faça. Só que eu, no fundo, não gosto muito dessa descrição, chama de prompt engineer. Não sei porque as pessoas têm uma mania de chamar tudo de engenheiro. Eu acho que não faz muito sentido. No fundo, eu acho que esses algoritmos vão ser ferramentas e nós, seres humanos, seremos os maestros ou os compositores que iremos estar orquestrando essa tecnologia. Então eu vejo que no fundo esses algoritmos não vão substituir os seres humanos, porque é necessário que tenha um ser humano por trás pedindo as coisas para ele. Mas sim, isso vai facilitar e acelerar diversos tipos de trabalhos, diversos tipos de profissões serão influenciadas por essa nova tecnologia. Sei lá, hoje mesmo, por exemplo, eu precisava gerar um JSON com dados sobre os estados do Brasil, com o nome do estado e o código do IBGE. E eu simplesmente vim aqui no ChatGPT, falei o que eu queria e ele gerou a lista pronta com todos os estados do Brasil e o respectivo código do IBGE. Então isso facilita muito a vida, porque se eu fosse gerar aquilo ali manualmente ia tomar muito tempo. E eu simplesmente escrevi uma frase e o algoritmo trouxe isso pronto pra mim. E talvez uma das aplicações mais loucas disso daqui é quando começarem a utilizar esses algoritmos em jogos. Porque hoje em dia tem muitos jogos onde você precisa interagir com personagens que são controlados por um computador. Os famosos NPCs. E todo mundo sabe que a conversa com esses NPCs é uma coisa extremamente programada. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. São frases que foram feitas por um designer de jogos. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. E que tu tem que escolher entre algumas opções ali do que você consegue falar com esses NPCs. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Agora imagina se eles colocam um algoritmo desse para substituir os NPCs dos jogos de RPG. Isso seria algo muito louco. E eu testei aqui para ver se isso funcionava. Eu pedi aqui pro algoritmo para ele se passar por um camponês da Idade Média que estivesse vendendo comida em um mercado medieval. E curiosamente o algoritmo conseguiu se passar por um camponês da época medieval vendendo comida. Hello there. Eu sou um humilde camponês da Idade Média. Estou aqui para te oferecer a melhor comida do mercado medieval. Bom, talvez um camponês da época medieval não ia falar que ele é da época medieval. Mas enfim, ele diz que ele tem pães deliciosos e queijos feito de suas próprias vacas. E eu pergunto se ele teria algum tipo de carne. E ele diz que ele não tem carne para me oferecer. O que faz sentido, porque na primeira mensagem dele ele já disse que não tinha carne. Que ele tinha apenas queijo, pães, frutas e vegetais do seu próprio jardim. E para deixar a conversa um pouco mais complicada, eu falo que eu quero comprar o queijo e o pão dele. Mas como que eu poderia pagar ele? Só para ver se ele não iria, sei lá, falar cartão de crédito, por exemplo. E o que ele me diz? Que ele aceita moedas ou outras formas comuns em um mercado medieval. Então o ChatGPT conseguiu se passar por um camponês em um mercado medieval. O que é uma coisa muito louca de se pensar. Então imaginem quando esse tipo de algoritmo começar a ser implantado em jogos. Vai ser algo realmente surreal. Bom, então essas são algumas possibilidades que esse ChatGPT, que tá todo mundo falando por aí, podem trazer. E é claro que a gente pode imaginar diversas aplicações que poderiam ser feitas a partir disso. E quando a gente para pensar nisso, nas pequenas aplicações, nos negócios que poderiam surgir desse tipo de tecnologia, a gente vê que talvez a próxima década seja completamente revolucionada por isso daqui. Muita gente está dizendo que uma grande sacada da Microsoft vai ser simplesmente substituir o Bing. Sim, o Bing, aquele site de busca que ninguém usa, ou que as pessoas só usam para buscar o Google, pode ser completamente remodelado com o uso do ChatGPT. E que no fundo a Microsoft poderia simplesmente deletar o Bing, substituir ele pelo ChatGPT e talvez derrubar o Google da noite pro dia. Porque muita gente tem falado que esse ChatGPT é tão bom quanto o Google, ou até melhor, porque
porque ele te traz uma resposta muito mais detalhada das coisas, e tu não perde tempo vasculhando os resultados da busca. Bom, mas é claro que existem limitações nesse algoritmo. Tem muitas respostas que ele dá ali que são incorretas, ou algumas coisas meio óbvias que tu pergunta pra ele não consegue responder. Mas é claro que é uma coisa que está ainda no início, mas mesmo esse início já tá deixando muita gente impressionada. Então muito provavelmente aí, a partir de agora, todos os conteúdos com textos têm uma grande chance de ser um algoritmo que escreveu eles. E talvez atualmente a gente só vai poder confiar em vídeos por enquanto. Porque um vídeo como esse daqui ainda continua sendo um pouco difícil de um algoritmo conseguir recriar. Apesar de já existir aí deepfakes e vários algoritmos que trabalham com vídeo, pelo menos o GPT ainda não consegue mexer com vídeo. Então talvez a única forma de você saber que você está consumindo um conteúdo que não foi criado por um algoritmo seja assistindo esse canal aqui. E só por esse motivo já vale o like nesse vídeo.